Olá pessoal, continuando falando sobre o livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Ele vai trazer ali argumentos então sobre a existência histórica de Jesus. E ele vai trazer então, responder essa questão do Pilatos, né? Pilatos ele é descrito ali por Philon como uma pessoa bastante cruel, e nos evangelhos é uma pessoa hesitante, não parece uma pessoa que respeita os costumes judaicos, parece ser um relato meio contraditório. Por que Pilatos está sendo tão amigável ali nos evangelhos? Bom, ele vai trazer uma hipótese, né? É que o Pilatos ele tinha um protetor, um patrono, né? Que era o Sejano. E esse Sejano ele foi destituído do poder em 31 por conspiração do imperador. Então, Pilatos perdeu essa proteção. Então ele passou a ser mais político, né? Já já não há um enfrentamento tão grande, né? Então, na questão dos judeus ali, ele vai tentar ser mais político para evitar é, grandes atritos, porque ele já não tem mais o protetor dele, o Sejano. Essa é uma explicativa que é trazida, né? Então, isso é trazido pelo Yamauchi. Então, portanto, seria perfeitamente compreensível que Pilatos se mostrasse relutante em ofender os judeus naquele momento, entrando em conflito com o imperador, o que significa que a descrição bíblica tem maior chance de estar certa. Pois é, mas aí essa é a perspectiva, é por isso que eu digo que ele não problematiza, né? Porque os autores há quase que um consenso, né, de que na época que os evangelhos estão sendo escritos, cristãos e judeus estão em luta, em conflito. Então os relatos eles são descritos, aí está sendo escrito ali o evangelho naquela época, no final do século I. Então os relatos são descritos de uma maneira a atenuar a culpa dos romanos. Então Pilatos é dito uma pessoa bem mais amigável, bem mais compreensiva, lava as mãos. Então essa narrativa foi construída para aliviar a culpa dos romanos. O Yamauchi diz que não, não, isso aí é por causa do Sejano. Entende? Mas é uma perspectiva diferente, que vai até contra a maior parte dos historiadores, mas que, como é um livro apologeta, ele não vai problematizar isso, né? Então ele vai trazer a perspectiva aí do Yamauchi, mas que tem esse problema com essas narrativas. Agora, com relação à historicidade dos textos, né, ele chama atenção aqui, por exemplo, em Lucas 3:1, o evangelista refere-se a Lisânias, com o tetrarca de Abilene, por volta de 27 depois de Cristo. Então, durante anos, os especialistas citavam essa passagem como prova de que Lucas ele errou, porque todo mundo sabia que Lisânias não foi tetrarca, e sim governador de Calais, cerca de 50 anos antes. Então foi um erro grosseiro aí. Aí ele vai citar o seguinte: olha, mais tarde se descobriu uma inscrição da época de Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo, em que Lisânias aparece como tetrarca de Abila, né, perto de Damasco, exatamente como Lucas informou. Então, assim, acabou se mostrando correta a informação de Lucas. Né? Outro exemplo é quando Lucas, lá em Atos dos Apóstolos 17:6, Atos é considerado texto, quase que a continuação do Evangelho de Lucas, né? Ali se refere em Atos 17:6 aos tais politarcas, na cidade de Tessalônica. Só que a gente não conhecia esse tal de politarca, esse cargo, esse termo, não era encontrado em nenhum documento romano da antiguidade. Então, novamente, ó, tá inventando coisas, isso não existe. Aí, foi posteriormente a arqueologia encontrou uma urna do primeiro século que começava assim: no tempo dos politarcas, e isso está lá no Museu Britânico. E desde então já se encontraram mais de 35 inscrições que falam
dos politarcas, em Tessalônica e em outras cidades. Então, novamente, o Lucas se mostrou correto. Em Atos dos Apóstolos, William Hunsey, ele chegou a catalogar os locais geográficos, né, que são citados ali em Atos, em Atos especificamente, texto de Lucas, né? Ele se refere a 54 cidades, 9 ilhas, e a relação entre elas, né? Exposição geográfica delas. E o William Hunsey chegou à conclusão de que está tudo certo. Então, os relatos de Atos, eles batem com os dados historiográficos. Aqueles locais não são locais inventados, né? A mesma coisa acontece com o Evangelho de João. Com o Evangelho de João, por muito tempo, se acreditou que ele não fosse confiável, né? Porque você tinha lá a referência ao tanque de Betesda. Não tinha nenhum tanque de Betesda. Então, isso aqui é invenção, isso aqui não existiu. E, no entanto, né, que aparece lá em João 5, versículo 1. Então, esse tanque tinha 5 pórticos, uma coisa assim totalmente atípica. Aí foram feitas escavações e encontrou-se um tanque com uma profundidade de 12 metros e que tinha, de fato, 5 pórticos, né? 5 pavilhões, 5 passagens por onde entrava e saía a água. E assim foi com outras coisas. O Poço de Jacó, o pavimento de pedra perto do portão de Jope, onde Jesus esteve diante de Pilatos, que nem João 19:13. Tudo isso acabou sendo confirmado pela arqueologia. Então, hoje em dia, o olhar sobre o Evangelho de João, ele é um olhar mais de autoridade, né? Ou seja, você conseguiu confirmar arqueologicamente passagens que até então eram tidas como não confirmadas. Com relação ao censo de Quirino, né? Segundo ele, segundo McRae, existe um relatório recente de um arqueólogo, ele não diz qual é, porque esse é o problema desse livro apologético, ele não dá muitas referências, tá? Então ele encontrou escritos bem pequenos ou letras micrográficas em moedas que demonstravam que Quirino ele era procônsul da Síria de 11 a.C. até depois da morte de Herodes. Porque o problema é que o Quirino, nos relatos que a gente conhece, ele é de fato governador lá da Síria, lá no ano 6 depois de Cristo. Tá? Então, aquelas coisas do censo de Herodes só poderia acontecer no tempo que Herodes estava vivo. E Herodes a gente sabe que ele morreu em 4 a.C. Então, isso não pode estar ocorrendo ao mesmo tempo. Então, temos aí um intervalo de 10 anos. Só que essa inscrição mostra que o tal do Quirino, ele era procônsul da Síria em 11 a.C. e ficou nesse cargo até a morte de Herodes. Então, tem 2 governos de Quirino, né? Tem 2 governos de Quirino. Então, isso poderia explicar o tal erro de Quirino. Na verdade, Quirino teria governado a Síria em 2 ocasiões diferentes. Com relação ao censo, né, o Darrell Bock, ele fala assim, um censo da época de Herodes, exigindo uma viagem de João e Maria, é possível, com base no que conhecemos na prática romana. Não é um problema importante que esse censo não seja citado por nenhuma outra fonte, já que muitas fontes antigas se referem a acontecimentos que não são corroborados em outros documentos, e que Lucas tem se mostrado confiável na sua abordagem dos fatos que podem ser verificados. Então ele reconhece que, tudo bem, você localiza Quirino lá naquela época, mas não tem censo naquela época, né? Aí ele diz assim, tudo bem, é porque na época não se registrava todos os censos e tal, mas o fato é que não tem nenhum censo naquela época, tá? Então, a conclusão final aqui que eles colocam é que Lucas ele é um historiador confiável,
né? É isso. Muito obrigado, então.